Boa tarde, pessoal. Vamos aqui para mais uma videoaula, né, de resolução de exercícios. Então, a aula de hoje vai ser sobre eletricidade e magnetismo, né, especificamente uma aula de exercícios das leis de Kirchhoff. Eu não sei como é que fala direito, se é Kirchhoff ou se é Kirchhoff, ou enfim. Então, a aula de hoje é sobre a lei de Kirchhoff, né, e a lei de Kirchhoff, é só para a gente poder relembrar, tem a primeira lei relacionada com a conservação da carga, né, que é o somatório das correntes, isso aqui tem que ser igual a zero, isso em um nó, né? E tem o outro, que é relacionado com a conservação da energia, que é o somatório das tensões, tem que ser igual a zero, isso numa malha, tá? Então, só para relembrar aí rapidamente, né, do que a gente vai fazer. Então, aqui a gente tem um circuito, certo? Esse circuito, ele está sendo considerado um circuito ideal, né? Certo? Então, ele tem aqui uma corrente I1. Vamos ver aqui qual é o valor da corrente I1. É 1A. E o valor da resistência R é quanto? Onde é que está esse R? Está aqui, né? Então, quanto é que é esse valor da resistência R? Certo? Para resolver essa questão, obviamente, a gente vai utilizar as leis de Kirchhoff. E para utilizar as leis de Kirchhoff, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: onde é que tem nó? Tem nó nesse ponto, tem nó nesse ponto, certo? Aonde tem nó, a gente monta um sistema de equações para as correntes elétricas. A primeira coisa que a gente monta, aqui é 1. Essa corrente I1 vale 1 ampere. Né? A corrente I2, ele não deu valor, a corrente I, ele não deu valor. Tudo bem. Mas aqui nesse nó, a corrente I1 está entrando, a corrente I2 está entrando, e está saindo a corrente I. Então, eu posso afirmar que a corrente I é igual à corrente I1 mais a corrente I2. Tá? Ou eu poderia escrever de uma outra forma, que seria o seguinte, que é que a corrente que sai é positiva, por exemplo, e a corrente que entra seria negativa, né? Menos I1, menos I2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ou eu poderia dizer que a corrente que entra é positiva e a corrente que sai é negativa, tá? Isso aqui é igual a zero. Se você olhar, só multiplicar isso aqui por menos 1, essas duas equações são válidas. No fim, o que é que a gente tem? Que I é igual a I1 mais I2. Então, a primeira expressão que a gente vai ter que guardar, certo? Segunda coisa é olhar agora as malhas, tá? Quando a gente vai olhar as malhas, a gente vai ter que olhar, então, as diferenças de potenciais que a gente tem nos circuitos. A primeira, toda vez que você tem uma resistência, a diferença de potencial dessa resistência é RI, certo? É RI. Então, se essa resistência provoca uma queda de tensão, então essa resistência ela é negativa, tá? Então, se a resistência provoca uma queda a queda de tensão, ela é negativa. Como é que eu sei disso? Você faz o seguinte, você vai pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que essa malha é a malha 1, né? Quem seria essa malha 1? Seria esse quadrado aqui, ó. Todo esse quadrado aqui, certo? Então, essa malha 1 aqui, você tem esse quadrado. Você vai observar para uma das correntes, né, a corrente 1 ou a corrente 2, e você pode colocar aqui o sentido, ou o sentido anti-horário, ou o sentido horário, certo? Só que você vai escolher um desses sentidos, certo? Então, escolhendo o sentido anti-horário, tá? Aí a corrente está circulando aqui, né, como se fosse o sentido da corrente I1. Então, escolhendo o sentido da corrente anti-horário, tá vendo? Ó, a corrente está passando no mesmo sentido aqui nesse resistor, né, do sentido que a gente está pegando. Está indo no mesmo sentido do sentido que a gente está pegando. Significa dizer que você vai ter aqui um potencial desse resistor, né, uma tensão desse resistor negativa. Então, a tensão desse resistor de 120 ohms é igual a menos 120 vezes a corrente I1, que é 1A, ou seja, menos 120. Né? Então, você está provocando aqui uma queda de tensão. Menos 120 volts. Aí vamos lá. Aqui, ele está indo, então, aqui do negativo para o positivo.
né? Aí aqui a gente tem que ver qual é o sentido disso, qual é o resultado disso, qual é o sinal disso, né? Quando você está pegando, indo do valor negativo para o positivo, né? Certo? Na diferença de potencial. Então, aqui nesse caso, a gente vai escolher isso aqui como sendo positivo, então você teria aqui mais 100, né? Mais 100 aqui, ó. Ele já te deu como tensão. E aqui, tá vendo que a corrente está para cá, a corrente está nesse sentido, e o circuito que a gente está pegando está nesse sentido, então está contrário. Então tem mais 22. Logo na malha 1, o que é que a gente vai ter? Na malha 1, quando se coloca, né, obviamente, né, o circuito no sentido anti-horário. Então, se colocou no circuito no sentido anti-horário, certo? O que é que a gente vai ter aqui na malha 1? A gente vai ter aqui, então, menos 120, mais 100, mais 20, vezes 2. Isso aqui é igual a zero, certo? Isso aqui é igual a zero. Então, a gente vai ter essas três expressões. No fim das contas, você teria, então, isso aqui, menos 120, mais 100, mais menos 120 mais 100 dá menos 20, né? Então, ficou menos 20. Menos 20, mais 22. Isso aqui é igual a zero, logo você tira aqui, 2 é igual a 1. Ficou estranho, né? Não, tá certo. Porque 2 e 1 estão entrando aqui no circuito. Então, o I é igual a 2 amperes. Então, isso aqui é igual a 2 amperes. Né? Sim. Porque esse I aqui não poderia ser zero, né? Isso aqui é igual a 2 amperes. Ok? Então, se a gente pegar aqui nesse circuito agora aqui, nessa segunda malha, e colocar ele vindo para cá, né? Certo? A gente poderia pegar, por exemplo, o externo ou o interno, né? O externo tem esse elemento, esse elemento e esse elemento. E o interno tem esses dois e esses dois. Então, o resultado é para ser o mesmo, tá? Tanto pegando esses dois elementos como esses dois elementos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está colocando, então, o sentido aqui, né, que a gente está escolhendo. Continua sendo o sentido anti-horário. Aí, no sentido anti-horário, o que é que você vai ter? Primeiro, você vai colocar aqui as diferenças de potenciais. Ele está saindo, a corrente está vindo para cá. Então, ela está saindo do menos para o mais, certo? Então, aqui você teria 150, positivo. A corrente está no mesmo sentido do resistor, né? Ó, a corrente está nesse sentido, está passando, e está no mesmo sentido, por exemplo, do circuito que a gente colocou. Então, isso aqui é negativo. Então, ficou menos R vezes I. Só que I é 2, certo? Ainda tem ainda a outra parte, que é essa parte. Aqui está no mesmo sentido novamente, ó, a corrente está no mesmo sentido do resistor. Então, você teria menos 20 vezes 1. Aqui você está indo ó, do mais para o menos. Ó, mudou a direção daqui. Ó. Aqui está indo do menos para o mais. Aqui está indo do mais para o menos. Então, você tem aqui menos 100. Certo? E isso daqui tem que ser igual a zero. 150, né? 100, daria 50. 50 menos 20 dá 30, né? Então, você teria 30 menos 2R, isso aqui é igual a zero, logo, R é igual a 15. Tá? Então, você vem aqui, marcou, R é igual a 15. Tá? Então, só para fixar as ideias, pessoal, o que é a lei de Kirchhoff? É você montar um sistema de equações e resolver esse sistema de equações, pensando naquelas condições já citadas, né? Que seriam, no nó, a soma das correntes igual a zero, né? E na malha, a soma das extensões igual a zero. Só que você tem que pensar no que é que está acontecendo, né? Quem é que está com sinal positivo, quem é que está com sinal negativo, essas coisas. Então, aqui, dando continuidade, né? Determine os valores das correntes desconhecidas no circuito da figura 10.13. Então, aqui está aqui a figura 10.13, as correntes. Determine os valores das correntes desconhecidas. Bom, tá. Então, primeiro a gente vai botar os nós. Então, aqui tem um nó. Aqui tem um nó. Eu vou chamar esse nó de A, esse nó de B, esse nó de C.
Ah, tem um nó bem aqui, que eu vou chamar de D. Certo? E no nó A, o que é que a gente tem? Quais são as correntes que estão entrando? Tem a 9 está entrando, a 8 está saindo e a I1 está saindo. Né? Então, 9 é igual a 8, a 9 está entrando, a 8 está saindo, né? E a I1 está saindo. Daqui você tira que I1 é igual a 1. Ó, tá aqui, ó. I1 é igual a 1 amperes. No B, o que é que a gente tem? Tem 8, e tem 2 e tem esse 10, né? Então, no B, vamos lá, vamos fazer a conta do B, certo? O B, o nó B, a gente tem quais são as correntes que estão entrando? A 10 e a 8 está entrando, né? A 10 está entrando, a 8 está entrando. Então, 10 mais 8. E aí, 2 está saindo. Logo, aí 2 é igual a 18, certo? Ou seja, também está correto. Agora, olhando aqui para o nó C ou nó D, né, não importa muito. Se a gente pegar aqui o nó D, por exemplo, vamos fazer por ordem alfabética, né? Pegar aqui o nó C, depois a gente pega o nó D para ver. No nó C, primeiro a gente tem uma corrente 10 saindo aqui, ó. Essa corrente 10 está saindo. Quem mais está saindo? Nenhuma outra, né? Porque a corrente 3 está entrando nela e a corrente I1 também está entrando. Então, você teria aqui I3 mais I1, certo? Só que I1 é igual a 1. Logo, I3 é igual a 9, porque 10 menos 1 é 9, né? Então, I3 é igual a 9. Beleza, tá aqui. A gente poderia fazer também o seguinte, ó. Tá? A gente poderia fazer o seguinte. Agora vamos pegar o nó D. O nó D. O nó D é esse daqui, ó. Se a gente tiver o nó D, o que é que vai ter? Quais são as correntes que tem aqui? A 9, a I2 e a I3. Quais são as correntes que estão saindo? 9 mais a I3 está saindo e a I2 está entrando. Certo? Aí daqui, 9 está saindo, a I3 está saindo e a I2 está entrando. Tá. Quanto é a I2, hein? A I2 foi 18, tá ali. Então, 9 mais I3 é igual a 18. Daqui você tira, então, que I3 é igual a 9. Assim como a gente já tinha determinado anteriormente. Tá? Então, questão 10.1 resolvida. Tranquilo? A gente só usou a primeira lei de Kirchhoff. Vamos ver agora a segunda parte aqui, que ele pede para determinar o que? As tensões. Certo? Novamente, vamos ter que usar a lei das malhas. Aqui tem quantas malhas? Primeira coisa que se pensar, tem quantas malhas? Né? Obviamente, tem essa malha, né, aqui interna, aqui, ó. Tem essa malha aqui interna, certo? Tem essa malha aqui, todinha aqui, ó, por fora, né? Ainda tem mais essa outra malha aqui, ó. Ok? Aí, o que é que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, a gente tem que saber que daqui para cá, você tem 2 pontos, né? E esses 2 pontos aqui, existe uma diferença de potencial entre esses 2 pontos. Entre o ponto A e o ponto B, certo? Ponto A e o ponto B. Então, a gente tem que determinar qual é a diferença de potencial entre A e B. Tá? Quanto é V de A menos V de B, ou V de B menos V de A. Qual é a diferença de potencial entre A e B. Para depois partir para isso, né? Aí vamos lá, vamos analisar aqui o circuito aqui em relação à primeira malha, né? A primeira malha que eu falo seria essa malha aqui, interna aqui. Porque eu tenho esse conhecido, esse conhecido, esse desconhecido. Então, eu descubro esse. Se eu colocar o sentido da corrente, a corrente no sentido anti-horário, né? Se eu colocar aqui no sentido anti-horário, para, toda vida que ele está no sentido anti-horário, você tinha vindo do menos para o mais, eu estou colocando como positivo. Então, você teria 8 mais, aqui está do menos para o mais, é positivo, né? Então, você teria aqui V2
Aqui você estaria do mais para o menos, então você tem negativo, menos 10. Daqui você tira que isso aqui é igual a zero, logo V2 é igual a 2 volts, né? V2 é igual a 2 volts, certo? Repare que está aqui, ó, V2 igual a 2 volts. Beleza, né? Beleza. Aí vamos lá, para poder descobrir agora quem é V3, né? V3 é essa parte bem aqui, ó. Aí eu vou pegar essa malha, ou a malha interna, ou a malha externa aqui. Não a externa total, né? Eu posso pegar essa malhazinha interna aqui, ou a externa somente aqui, certo? Então, para pegar essa malha externa aqui, como é que vai ficar? Tá? Essa malha externa aqui vai ser... Externa aqui não, interna, né? Essa malha interna aqui, eu botando corrente nesse sentido, você tem, ó, do menos para o mais é positivo, então vai ter 8 volts, mais, aqui os outros são só do mais para o menos, ó, tá vendo? Ó, do mais para o menos, é porque o sentido é esse, né? Então é negativo, menos 9, menos V3. Daqui você tira que isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Então, você teria menos 1 aqui, menos 1, menos V3 é igual a zero. Logo, V3 é igual a menos 1. Né? Que está certo, que está aqui, ó. Ok? Então, V3 é igual a menos 1. Aí, agora tem a outra parte. E a outra parte é determinar, né, a tensão nesse circuito aqui. Né, que de acordo com ele é 11, né? Só que o que é que a gente faz para determinar a tensão nesse circuito aqui? Para a gente poder determinar a tensão nesse circuito aqui, basta determinar a tensão daqui para cá. Porque se a gente determinar a tensão daqui para cá, como eu sei que a soma dessa mais essa é igual a zero, logo ela é igual a menos essa. Né? Se aqui eu disser que é um V de x, certo? Que eu tenho que determinar esse V de x, né? Esse V de x seria a diferença de tensão do ponto A até o ponto B, né? Que aqui eu determinei que aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B. Isso daqui, V de x mais V de 1, isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, V de 1 é igual a menos V de x. Então, só preciso descobrir quem é V de x, tá? Então, partindo aí para ver como é que a gente faz para determinar o V de x, certo? Que é o ponto A, aqui é o ponto B, como eu tinha colocado anteriormente. Então, esse circuito aqui eu vou repensar nele, né? Vou tentar reescrever ele, certo? Aí, para eu poder tentar reescrever ele, vou colocar aqui em uma outra figura. Você tem aqui uma reta assim, uma reta assim, uma assim, uma assim, uma aqui, certo? Aqui está o ponto A, aqui está o ponto A, opa, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, né? Aí vamos lá. Voltando lá, aqui na figura aqui, você tem 10, você vai ter 10, você vai ter 2, você vai ter 8, certo? 10, 2 e 8. 10, 2 e 8. Então, aqui tem uma diferença de potencial 10, 12 e 8. Né? Tem que ver como é que está aqui, se está do menos para o mais para o menos. Pronto. Esse daqui é o contrário. Menos para o mais para o menos. Que é 2, né? É 2. Aqui é 2 volts, aqui 10 volts, certo? Aqui é 8 volts. Aqui está assim mesmo. Do menos para o mais, do menos para o mais. Aqui é do menos para o mais, aqui é do menos para o mais. Pronto. Aqui é do menos para o mais, né? E aqui também é do menos para o mais. Só que esse daqui é menos 1, e esse daqui, se eu não me engano, é 10, né? Tá enganado? Não, é o contrário. Menos 1 e 9, certo? Menos 1 e 9. Isso mesmo? É isso mesmo, certo? Então, aqui.
Vamos poder resolver isso aqui agora. Como eu quero saber do ponto A até o ponto B, certo? Eu tenho essa cara desse circuito, né? Esse ponto A, esse ponto B, eu posso redesenhar, certo? Eu vou tentar aqui redesenhar para você poder ver. Eu posso botar esse ponto A aqui, que tem um nó, que vem para cá. Vou tentar redesenhar aqui. Dá para fazer isso aqui também. Eu vou botar esse ponto A, esse ponto B, eu vou arrastar eles assim, ó. Só para eu poder não ficar redesenhando, né? Botar aqui, ó. Certo? Para você poder observar que esse ponto A agora sofreu um translado, né? Que dá a mesma coisa, certo? Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, só para visualizar o teu circuito, né? O que é que está em série aqui, o que é que está em paralelo, né? Se você olhar, você tem que ver o que é que estaria em série e o que é que estaria em paralelo, tá? Então, aqui, esses dois aqui, ó, esses dois aqui eles não estão em série, certo? Esse circuito aqui está sendo um circuito do tipo que você tem aqui o ponto, aí ele faz isso, isso e isso. É como se fosse um losango, certo? E em cada lado do losango, você tem um potencial. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo desenhar isso aqui melhor. Aqui, 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 certo? E aqui, pronto. Aí aqui você teria aqui, então, em cada ponto aqui, certo? Você tem aqui uma diferença de potencial. Tá? Então, você teria aqui isso. Aqui você teria, não é um capacitor, é uma diferença de potencial. Então, esse cara é assim. Pronto. Esse outro cara é assim. Né? Aqui é assim. Aqui é assim. E aqui é assim. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 10. Aqui é 2. Aqui é 8. Aqui é o menos 1. Aqui é o 9. E para cá está o ponto B. Para cá está o ponto A. Né? Aí, se você olhar, esses caras não formam um circuito em série ou paralelo aqui da forma fácil, né? Como é que a gente pode aqui, então, redesenhar isso aqui para poder resolver isso aqui da forma mais fácil? Se eu disser que aqui é um nó D, né, nó E, a gente pode pegar aqui o C. Eu vou pegar ó, do ponto A, eu quero ir do ponto A para o ponto C, certo? Ponto A para o ponto B, no caso, né? Para o ponto B. Eu tenho um caminho que vai A, D, B. Né? Eu tenho um caminho que vai A, C, B. Eu tenho um caminho que faz A, D, C, B, A, C, D, B. Tem 4 caminhos. Como é que faz aqui para poder resolver essa diferença de potencial da forma simples, hein, pessoal? Ó. Olha só, se você olhar por esse caminho, aqui você tem 11 de diferença de potencial, né? Os dois estão do mesmo jeito, ó, tá vendo? Esse caminho aqui, ó, A, C, B, é um caminho A, C, B. Você tem uma diferença de potencial A, B igual a 11, né? No caminho A, D, B,
você tem uma diferença de potencial, ó, igual a 11, repara, ó, então, aqui o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, aqui negativo, positivo, isso aqui troca de sinal, né? Então, também é igual a 11. V de AB também é igual a 11. Se você pegar agora A, C, 2, né, com 8, 10, trocou aqui, dá 11 também. Então, se você pegar A, C, depois o D e depois o B, a diferença de potencial aqui, total aqui, também dá 11, ó, porque, ó, o 2, ó, tá positivo com negativo, positivo com negativo, você tá indo nesse caminho. Aqui trocou de sinal, então isso aqui trocou, foi para lugar de ser negativo, fica positivo, né? Então, você teria aqui, V de AB igual a 11 também, certo? E aqui no agora, ó, é AD, AD dá 10, né? Positivo para negativo. Aqui dá menos 8, né? DAC. Aí já no CAB, certo? Dá mais 9. Obviamente, isso aqui também é 11 volts, tá? Ou seja, esses 4 caminhos aqui que você vai ter, são 4 caminhos paralelos, né? A, D, C, B, são 4 caminhos paralelos, onde a diferença de potencial numa associação em paralelo, ela é constante, tá? Então, é fácil entender, né, que a tua resposta lá, obviamente, vai ser 11 volts. Por quê? Porque a gente descobriu que aqui a diferença de potencial entre A e B é 11 volts. Obviamente, esse 11 aqui, você pode ter o sinal mais ou menos, mas esse sinal depende de como está a polarização aqui nesse cara, né? Então, esse aqui possa ser que fique, aqui está, ó, positivo por negativo, e aqui vai estar negativo por positivo, tá? Então, é isso aí, é isso que acontece. Tranquilo, né? Dando continuidade, então, para mais um circuito, né, que é de associação de resistores, certo? Ele pede para calcular a resistência equivalente fornecida pela fonte de alimentação, né? Tá, a fonte não importa muito, certo? A fonte não importa muito, né? Para a resistência equivalente, obviamente. Mas para poder determinar a corrente, a gente tem que saber a resistência equivalente. Então, para saber a resistência equivalente, a gente tem que saber a resistência equivalente desse circuito, certo? Desse circuito aqui. Então, esse circuito aqui, eu vou redesenhar ele, né? E eu vou fazer uma maracutaia aqui, né? Que é a maracutaia do delta e delta e triângulo, né? Que é para a gente poder converter um no outro. Aqui eu estou só desenhando aquela parte dos resistores, tá, pessoal? O importante, então, aqui a associação de resistores é entre o ponto A e o ponto B, né? Que é esse ponto, é aquele espaçozinho aí que eu estou deixando ali, né? Daqui o ponto A, aqui o ponto B. A, B. Tá? Tem mais uma coisa aqui. Pronto. Então, aqui tem um resistor, né, de 150 ohms. Aqui tem um resistor, 150 ohms. Aqui tem um resistor de 100 ohms, certo? Aqui tem um resistor de 220 ohms. Aqui tem um resistor de 120 ohms, certo? Se você olhar, essa figura aqui, ela é um T. Ou essa daqui, ela é um T, né? Se você olhar essa parte aqui, que eu vou tentar cobrir ela em vermelho, né? Seria essa parte aqui com essa parte aqui, isso aqui forma um T, né? Ou essa parte aqui com essa parte forma um T, certo? Um T, né? Um T, eu posso escrever ele numa forma de circuito dessa forma também, né? Que é um triângulo, né? Só que esse triângulo eu posso converter ele no delta. Né? Vocês lembram disso? Que eu poderia, então, tentar reescrever esse T da seguinte forma, esse T, né, que está ali, né, que está dessa forma ali, vou tentar escrever do jeito que está aqui, que ele tem uma barra aqui, aqui, né, ele tem um resistor aqui, e um aqui, né, cada uma das diagonais, eu posso escrever isso aqui como sendo algo do tipo
tá em outra cor, né? Outra barra aqui. Eu posso transformar isso aqui, esse T, como se fosse não um T, mas sim um Y, né? Como se fosse um Y, certo? Então, ele vai ter um para cá. Primeira coisa, ele fica um para cá e não modifica nada em relação à estrutura do problema, certo? E depois de fazer isso, eu posso converter esse Y em um delta, certo? O Y em um delta, né? Então, o Y tem um resistor aqui que vale 150. Tem um resistor aqui que vale 150. Tem um resistor aqui que vale 120, certo? Agora, o meu problema é encontrar quanto é o meu R1, quanto é o meu R2, quanto é o meu R3. E quando eu fizer isso, essa figura aqui, ó, ela vai deixar de existir essa parte do meio. Ela vai deixar de existir essa parte do meio, certo? Então, você retira ela aqui todinha. E ela vai passar a existir agora com algo do tipo, né, que é aquele delta ali, ó. Assim, assim e assim, certo? Aqui vai ter um resistor. Isso vai resolver meu problema? Parece que não, né? Se eu botar do outro lado. Do outro lado também é possível, né? No lugar de pensando assim, eu estaria pensando do outro lado. Mas vamos ver o que é que acontece aqui. Aqui teria um resistor. Aqui teria um resistor. E aqui teria um resistor. Ó, esse resistor com esse. Esse resistor com esse fica em paralelo, né? Vocês podem perceber que aqui tem um nó e aqui tem um nó. Então, esses dois caras ficam em paralelo. Esse com esse fica em paralelo, certo? Aí, como esses dois aqui vão ficar em paralelo, esses dois aqui vão ficar em paralelo, isso aqui vai sumir, né? Então, vai ficar somente esse caminho aqui. A resistência equivalente desse, com a resistência equivalente desse, ficaria em série, né? Que ficaria em paralelo com aquele outro lá, tá? Então, tá tranquilo. Bom, então vamos lá. O problema é encontrar quem é R1, por enquanto. R1 não, R2 aqui, né? R2, R1 e R3, certo? Aí, para poder encontrar isso, obviamente, tem que aplicar algumas fórmulas. Cadê? Não, não é esse não. Deixa eu ver aqui os downloads aqui do livro aqui. Circuitos elétricos. Né? Tem a fórmula direitinha, que é a fórmula dessa convenção, né? Nem tudo nessa vida a gente se lembra logo de cara. Então, tá aqui a fórmula, certo? Para você converter, ó, a estrela no triângulo, Então, o R1, 2, você multiplica em pares, todos em pares dividido pelo que não tá, né? E já para você converter o triângulo na estrela, você multiplica o que não é, o que está próximo, né? Está próximo, o R1, 2, o R1, 3, e divide pela soma de todos, R1, 2, R1, R2, R3. O R2, por exemplo, é o produto do que está próximo dele, que seria o R1, 2 e o R2, 3, certo? Mas isso é para converter triângulo em estrela. A gente quer converter a estrela no triângulo, certo? A estrela no triângulo, que é a multiplicação em pares dividido pelo que não está. Pronto. Então, voltando lá, logo é fácil entender que R1, por exemplo, é a multiplicação em pares. Significa dizer que você vai ter aqui a multiplicação em pares seria 150 vezes 150 mais 150 vezes 120 mais esse vezes esse vezes esse, depois tem esse vezes esse. Esse vezes esse, certo? Esse vezes esse, certo? 1, 2,
1, 3. 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Pronto, tá certo. Dividido por dividido por o R12 é dividido pelo R3. R12, o R3 é o oposto, né? Ó, tá vendo? É o oposto. Então, o oposto. Vamos lá pegar lá o oposto lá. Se esse cara aqui, então esse aqui é 150. Cancela 150 com todos os outros 150, né? 150, 150. 150 com mais 240, tá? 240 aqui. Mais 150. 390, né? Certo? Isso é R1, foi que eu peguei? Não vai me importar muito, não. Não, foi o R1 que eu peguei ou foi o R2 que eu peguei? Foi o R2, né? Eu tô dividindo por esse daqui. Então, R2. Que é R2. Então, esse aqui dá 390. O R2 é igual a 390. O R1, agora olhando para o R1, vai ser a mesma coisa, o produto entre pares, e me divide por 120. Então, você vai dividir isso aqui por 120. Certo? Isso aqui vai ser dividido por 120. Né? Então, você vai ter 150 mais 150, 300, mais 150 vezes 150 dividido por 120. Pronto. 150. Opa. Vezes 150 dividido por 120. Né? Mais, os outros teriam que multiplicar 120, então não adianta, é só 150 mais 150. Né? Porque você multiplica por 120, divide por 120, então não precisa. Aqui eu posso dividir por 30. Posso. Por 30, isso aqui dá 50. Não, dá 5. Dividido por 5, 30, isso aqui dá 5, isso aqui dá 4. 150 por 4. 150. 4 50 dá para dividir por 4. Dá não. Isso aqui ficaria dividido por 4, né? Então, ficaria 750, 300 mais 750 dividido por 4. Certo? Isso aqui dá a mesma coisa de ser... Então, deixa eu ver aqui. 375 dividido por 4. Eu não sei. Mas daqui daria 600 mais 600 mais 375. 375 dividido por 2. Né? Isso aqui dá 975 dividido por 2. Então, aqui dá 975 dividido por 2. E aqui teria o R3, que é igual ao R1. Né? O R3 é igual ao R1. Teria o R3, que é igual ao R1. O oposto ao R3 também é 150. Né? Também é 150. O oposto ao R... Opa, o R1 não, R2, né? O oposto ao R2 também é 150. Então, isso aqui dá 390. Certo? Aí agora eu faço em paralelo isso com isso. Então, a resistência em paralelo aqui, eu vou chamar isso aqui. Esse novo, você vai ter um novo circuito agora. Esse novo circuito agora, né? Ele vai ficar como se fosse simplesmente essa resistência equivalente aqui e essa resistência equivalente aqui. Essas duas aqui estão em paralelo, certo? Aí esse novo circuito vai ter a seguinte cara, vai ter o ponto A, o ponto B, mesmo jeito, né? Vai ter o ponto A, certo? Daqui o 390, aqui é o ponto B.
Z aqui. O ponto B. Aqui vai ter um novo resistor. Aqui vai ter um novo resistor. E aqui fechou. Esse novo resistor vai ser quanto? Vai ser a associação em paralelo aqui, que é 1 sobre 100 mais 2 sobre 975, né? E 1 sobre R equivalente, né? É igual a isso. Então, passa isso aqui para cá, isso aqui mais 200, né? Vezes o produto entre eles. Certo? Então, a resistência equivalente vai ser igual a 975 vezes 100, 975 vezes 100, dividido pela 975 mais 200, que isso aqui dá 1.175, né? Então, tá aí aqui. 975 vezes 100 dá 975.500, dividido por 1.000, mais 200, né? 1.075. Não, peraí. 900 mais 200 dá 1.100, 1.175. 1.175, né? Enfim, eu calcular isso aqui logo. Quanto é? Calculador aqui. 9.7.500 dividido por 1.175. 82, 83, né? Aproximadamente 83. Certo? Isso mesmo? É isso mesmo. Não, mas peraí. Tá estranho, não? Esse vírgula aqui. Estou dividindo por 1.075. 97 mil daria por dividido por 1.000 daria 97. Tá certo. 83, mais ou menos. Esse aqui dá aproximadamente 83. Certo? E o outro, você teria, então, uns 390 vezes 220 dividido pela soma dos dois. 390 mais 220. Né? Então, você tem que fazer o produto e dividir 390 vezes 220. Isso aqui dá igual a isso. E vou dividir por 390 mais 220. 390 mais 10 é 400. Com mais 210 mais 210 dá 610. Então, isso aqui dá 610. Fica 140, mais ou menos 141, né? Se você for aproximar isso aqui, 141. Ficou 141. Então, esse daqui é aproximadamente 83. Esse daqui é aproximadamente 141, né? Faz o série com esses dois, né? Então, soma esses dois, dá 224, certo? E depois de fazer em série, certo? Que você teria aqui uma nova figura, né? Um novo resistor. Que daria 224. 224, certo? E agora faz em paralelo com aquele outro lá, que você teria 390 vezes 224 dividido por 390 vezes 224. Aproximadamente 140, né? 390 vezes 224, igual a isso, dividido por 614, é isso? 390 mais 224, 614, 614. Igual a 142. Pronto. Então, você teria aqui a resistência equivalente de 142, né? E se o potencial é 15, a gente sabe que a DDP ela é dada por V igual a RI. Então, você descobre a corrente elétrica
dividindo, né, a diferença de potencial pela resistência. Ou seja, você vai dividir 15 por 142. Né? Então, 15 dividido por 142. Isso aqui deve dar aproximadamente 0,1 amperes. Certo? Então, questão resolvida. Tá, pessoal? Então, por hoje é só, né? Por hoje é isso que eu tinha preparado. Alguns exercícios que a gente tinha para resolver, tá? Depois a gente continua, certo? E, bom, é isso aí. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.